Alô, Fala aí, Tomás, como é que você tá? Tudo bem? tudo bem? Como vai, cara? Obrigado aí, Agora obrigado por ter sim aceito. estamos conseguindo entrar. Ah, sim. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite de participar por essa, né, mais essa live RJ. Um prazer Ainda, imenso, meu cara. ainda mais para falar de um tema tão relevante, né? Que é a inflação. Tomás, te deixo à vontade para você se apresentar, depois eu me apresento e a gente começa nosso bate-papo aqui, que vai ser bem informal, tá? Vai ser um bate-papo Ótimo. bem tranquilo, bem gostoso. Vamos lá. Ah, é para me apresentar. Se apresenta, por Ah, favor. tá, ótimo. Bom, prazer, meu nome é Tomás Sarkis, eu sou economista da Eleven Financial. Trajetória não tem muito segredo, eu tô na Eleven já vai fazer quase 5 anos, então praticamente comecei a carreira aqui, desenvolvi conhecimento macro aqui mesmo, então sou um filhote da casa mesmo. E, enfim, Ah, formado em economia, principal foco é inflação e política monetária. O principal foco de estudo que a gente tem aqui, a gente está desenvolvendo o time, crescendo o nosso time para conseguir prover as melhores análises para vocês, para os clientes, para todos os nossos parceiros. maravilha, Tomás. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu vou me apresentar agora, né? Eu sou o Rodrigo, eu sou o Head de Produtos e Investimentos aqui da RJ Investimentos, tá? Quem não conhece a nossa empresa, fica desde já aí o convite para vocês entrarem no link que está na bio aí da página da RJ, tá? Que lá vai ter todas as informações sobre a empresa, os links para o site, link para abertura de conta, né? E a Eleven é um super parceiro nosso, né? Foi adquirida aí recentemente pelo Banco Modal, né? Que é a plataforma que a gente representa aqui na nossa assessoria de investimentos. Mas vamos lá, Tomás, eu te convidei hoje para a gente falar sobre inflação, né? Inflação, né, que é esse dragão, né, tem esse termo dragão da inflação, essa criatura mitológica, né, que de vez em quando aí volta para assustar, principalmente aqui nós brasileiros, que tem essa, vamos dizer, essa tradição, infelizmente, inflacionária tão forte. Na sua opinião, Tomás, o que que você acha que vem pressionando, né, os preços, né? Só para quem não sabe, inflação é o custo de vida, é aquilo que a gente vê, né, ali no nosso dia a dia, quando a gente vai tomar um café na rua, vai fazer uma compra no mercado, vai abastecer o tanque de gasolina do seu carro, a gente percebe com o tempo que, né, o custo desse tipo de atividade cotidiana fica cada vez mais caro. Isso se chama-se, né, na economia de inflação. Então, Tiago, o que que você acha, né? Qual é a sua opinião, a visão sua aí da Eleva? Por que que a inflação, né, principalmente de um ano para cá, tem estado aí tão, vamos dizer, acima daquilo que a gente vinha se acostumando, né, vamos dizer, nos últimos 20 anos, vamos colocar assim. E se daqui para frente a gente pode esperar que ela vá voltar aí para um nível mais comportado, ou esse dragão vai continuar aí nos assombrando durante mais um tempo? Bom, Rodrigo, cara, acho que essa é a grande preocupação no mercado hoje, é a inflação, tá? Por que que ela é a grande preocupação? Porque com a inflação mais alta, o Banco Central perde sua credibilidade e precisa, por consequência, colocar a taxa de juros num nível maior do que o previamente esperado. Com a taxa de juros mais alta, isso aumenta o custo de captação de crédito das empresas, o que tende a penalizar o preço dos ativos. Então, a relação entre inflação e desempenho dos ativos é essa, é via taxa de juros. Por isso que é muito importante ter um Banco Central, ter uma autoridade monetária capaz de colocar a inflação na meta. Porque a inflação na meta representa previsibilidade. Assim, quando eu penso em inflação, por que ela é um dos grandes vilões dos investimentos? Porque a inflação ela encurta o horizonte de tempo. Quanto mais inflação você tem, menos vai valer o seu dinheiro no futuro. Então a sua capacidade de planejamento fica infinitamente menor quando a gente tem uma inflação mais alta. Inflação alta significa redução dos prazos de planejamento, dos prazos de investimento. Tudo fica mais curto, tudo fica mais imediato quando a gente tem uma inflação alta. Por isso que é muito importante ter uma previsibilidade. E para isso existe a meta de inflação. Em teoria, a meta deveria puxar a inflação para em torno dela e oscilar
sim, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas oscilar em torno da meta. Isso vinha acontecendo desde 2016 no país. Em 2015 a gente teve um surto inflacionário, a gente chegou a 2 dígitos. Depois disso, com uma série de medidas que a gente até vai conversar mais para frente, a inflação voltou para patamares mais sustentáveis, relativamente próximos da meta. 17 foi abaixo, 18, 19 ficaram um pouco acima, mas de modo geral girava em torno da meta. Aí o que aconteceu? De 2020 para cá, uma série de coisas mudaram, que primeiro a inflação disparou, foi muito para baixo no começo da pandemia, e depois ela começou a subir, tomar uma trajetória de alta, e todo mundo falou, não, vai ser temporário, vai ser temporário, temporário. Eis que agora a gente chega em 9,30%. Então, aí olham para trás e falam, opa, falaram que ia ser temporário, mas quanto tempo vai durar esse temporário? É o temporário Desde eterno, setembro, né? desde setembro do ano passado. Então, falando, não, vai ser temporário, vai ser temporário. Então, sim, um ano depois a gente já começa a se questionar sobre a credibilidade das previsões que foram colocadas lá atrás. E assim, não necessariamente só criticando o Banco Central, o mercado inteiro errou essas projeções. O mercado inteiro errou, todo mundo errou. Ninguém esperava que a inflação fosse chegar acima de 9%. E o que eu vou tentar explicar aqui é por que aconteceu esse descontrole tão forte. Como é que a gente chegou nesses 9,30% e qual vai ser a perspectiva de reduzir. O primeiro ponto que a gente tem que entender em relação a isso são choques. A inflação, ela depende, enfim, questão de oferta e demanda, principalmente, e em preços sofreram diversos choques. Primeiro, com alimentos. Os alimentos ficaram muito caros durante a pandemia, porque houve uma demanda muito forte para os supermercados. Primeiro ponto. E as commodities agro também apresentaram um movimento bastante favorável. Isso foi transportado para o nosso preço aqui, que somado à maior demanda, virou a inflação. Esse é o primeiro choque. O segundo, energia elétrica. Tá? Começou em dezembro de 2020, quando mudaram a bandeira de energia. Aí os reservatórios começaram a ficar mais fracos, a gente está vendo aí em todas as notícias o quão baixo estão os reservatórios. E ontem ainda criaram uma nova bandeira, né? Bandeira do Exato, criaram uma desespero, né? nova bandeira, A assim, bandeira bandeira do de... desesperados, né? Daquele, exato. Tem a verde, a amarela, a vermelha e o pânico. e o pânico. A gente chegou na bandeira do pânico. E, enfim, não chove, os reservatórios estão bastante secos, então a gente precisa acionar as termoelétricas para tentar dar sustentabilidade para esse sistema. Só que as hidrelétricas, além de mais poluentes, elas são mais caras. E isso Agora, vem, só te interrompendo, Tomás, você não claro, acha que esse tipo de, vamos dizer, isso são fatores exógenos, né? São sim, fatores incontroláveis, mas que podem acontecer, né? claro. É a primeira vez que o Brasil tem aí uma crise hídrica, né? É a primeira vez que falta energia, é a primeira vez que a gente tem esse tipo de choque. Você não acha que o Banco Central foi um pouco relaxado demais, né, no ano passado, a deixar a Selic num nível tão baixo? A gente ficou com juro real negativo durante um tempo. Enfim, isso pressionou aí o nosso câmbio, pressionou outras variáveis e fez com que nós chegássemos agora nesse patamar que nós estamos hoje. O Banco Central tendo que aumentar juros, né, numa velocidade mais rápida do que a gente esperava Uhum. e tendo que correr atrás da inflação, né? A inflação está bem na frente e ele está tendo agora que correr atrás do prejuízo. E você falou de credibilidade, eu até anotei aqui, né? A meta no ano passado de inflação era 4%, né? Esse ano já começou a cair para 3,75%, e isso vai cair aí em Até 2022, 2023, 2024, 2024 até 3%. 3%. Isso é uma coisa muito, uma meta muito assim, muito, vamos dizer, ousada, né, para os níveis brasileiros. Se ele não está conseguindo manter uma meta de 4, vai conseguir de 4,5, que era antes, vai conseguir fazer uma de 3, né? Então, isso, eu vou deixar esse pepino aí, esse abacaxi Olha, para você descascar. eu já gostei que você já chegou mostrando para que veio, entendeu? Eu ia começar falando de choques, fatores exógenos, beleza? Aí eu ia chegar na crítica ao Banco Central, mas se quiser a gente pode fazer agora mesmo, sem problema. Cara, assim, quem acompanha Eleven há algum tempo, se eu pegar lá nos nossos relatórios do final de 2019, mas em grande parte de 2020, a gente sempre foi bastante enfático em relação
a crítica ao Banco Central. Não a instituição de maneira alguma, mas a forma como a política monetária vinha sendo conduzida. Exatamente nesse ponto que você tocou. Colocar a Selic em 2% e deixando um juro real negativo, em tempos de pandemia, beleza, faz sentido, mas a demanda se recuperou de uma velocidade bem superior à esperada, em parte porque o governo deu dinheiro na mão das pessoas. Tá? Então a gente teve, ao mesmo tempo, uma política monetária extremamente expansionista e uma política fiscal extremamente expansionista. Em teoria, seria o ideal uma controlar a outra. Tá? O fiscal está mais expansionista, o monetário entra para proteger. Da mesma forma, o oposto. Entendeu? O fiscal está mais contracionista, isso permite uma política monetária um pouco mais relaxada. Aconteceu que na pandemia a gente pisou com os dois pés no acelerador. Tá? E a demanda se recuperou e o Banco Central manteve a Selic naqueles 2%, com o juro real chegando ali a menos 2%, condizente a níveis de país desenvolvido. Tá? Isso gerou, além da demanda do fiscal, uma demanda via canal de crédito extremamente forte. E hoje, além dos choques, a gente colhe essa inflação adicional vinda da política monetária mais fraca. Por que é importante fazer essa diferenciação? No fiscal, o dinheiro cai na mão das pessoas, o efeito é muito mais rápido. Na monetária, então, quando o Banco Central sobe juro, abaixa juro, tem um tempo, tem uma defasagem, que a gente chama em economia, até os efeitos serem sentidos na inflação. Então, o Banco Central reduz o juro para 2% no final de 2020, os efeitos disso na inflação só começam a ser sentidos entre 12 a 18 meses depois. Tá? Então, o que a gente está vendo hoje é reflexo da política lá de trás. Por isso é importante a gente sempre ser muito cauteloso em relação à política monetária. Porque o tempo de distância entre a distância temporal entre a decisão e o efeito é muito grande. Esse é o primeiro fator. Então, sim, a gente acha que o Banco Central foi leniente a esses riscos, segurou por tempo demais e agora está tendo que compensar com um juro excessivamente alto. Em relação às metas de inflação, a gente também é extremamente crítico em relação a esse processo de decrescimento das metas. Tá? A gente tinha 4,5% em 2018 e de 4,5% vai decaindo até os 4%, até os 3% que você falou em 2024. Aí eu peço até licença para entrar numa questão um pouco mais técnica. Vamos lá. Se a gente tem uma meta de inflação mais baixa, tem dois jeitos de você cumpri-la. Ou você coloca uma taxa de juro nominal e, por consequência, uma taxa de juro real extremamente alta. Tá? Se colocar um juro bem alto, beleza, a gente vai ter uma inflação mais próxima da meta. Mas isso tem um custo em termos de crescimento, em termos de crédito. Isso vai impactar negativamente o PIB do país. Tá? A maneira mais sustentável seria, ok, você pode reduzir a meta de inflação, desde que a taxa de juro neutra do país também abaixe. O que é a taxa de juro neutro? É aquele juro que nem é expansionista, nem é contracionista. E a gente mede ele em juro real. O Brasil é estimado em torno de 3%. Tá? Agora, se o juro real está em 3% e a gente tem uma meta de inflação média ali no período 3,5%, a gente pode fazer uma conta de padeiro aqui e estimar que a Selic neutra é em torno de 6,5%. Se o juro neutro do país, ao invés de 3% real, fosse 1% real, estou chutando um número bem distante da nossa realidade. Aí beleza, a gente colocaria uma Selic em 3%, perdão, em 4, 5%, com uma inflação de 3%, ficaria ali próximo do juro neutro em termos reais. E a grande equação, a grande resposta para essa equação é o seguinte: como que faz para baixar o juro neutro no país? Como que faz isso? A gente viu esse processo acontecendo de 2015 até 2019. É com reformas fiscais. Exatamente isso que eu ia falar, né? A agenda de reformas, né? Eu acho que essa inflação aí, na época lá, né, do pós-impeachment, né, ela baixou de uma maneira rápida, justamente pelas reformas estruturantes que foram endereçadas naquela época, né?
Sim, reforma do teto de gastos, enfim, reforma trabalhista e outras reformas aí, principalmente a do teto de gastos, né? sim, Que virou uma ancoragem muito importante aí para o nosso regime fiscal, né? totalmente. E que dia sim, né, e dia também aparece sempre algum político querendo furar isso daí, né? São os ruídos que vêm de Brasília. Sim. Mas vamos lá, Tomás. Olhando aqui o Focus, né, o boletim Focus que é, né, emitido aí toda segunda-feira, o último foi agora, dia 30, né? A gente está na 20ª ou 21ª semana aí de revisão, sempre para cima da Uhum, inflação, né? Tanto uhum. desse ano agora, de 2021, quanto para o ano que vem. Você acredita que no ano que vem a nossa inflação está ancorada? Ou isso aí virou meio que uma. Enfim, largou para lá porque ela não para de subir, né? A meta do ano que vem é muito ousada, é 3,50. Sim. E o Focus, que não para de revisar isso para cima, já está projetando 3,95, né? Quase 4. Ou seja, já Sim. acima do centro da meta. Olha, o que eu venho falando, primeiro só para concluir o raciocínio anterior. Se a gente mantivesse na agenda de reformas, com corte de gastos decente, respeito pleno ao teto de gastos, e uma agenda estruturante sob uma ótica reformista, ok, tranquilo. Você tem todo o direito de ter uma meta de inflação menor. Com, essa, com esse regime fiscal que vem sendo entregue no país nos últimos 2 anos, não. Não tem, você não tem direito para baixar a meta. Então, isso vai ser mais isso pode ser mais custoso em termos de juros se isso não voltar. Agora, vamos pensando em expectativas. Olha, houve uma revisão muito, assim, muito colossal nas expectativas de inflação no Focus. Como você colocou, 20 e tantas semanas consecutivas em alta. Isso se deve, primeiro, aos choques que eu já falei, energia, alimentos que estão consistentemente reaparecendo na inflação, mas também por um outro fator que é uma inflação mais estrutural. Quando a gente olha a inflação só de preços de serviços, eles ficaram muito baixos ao longo de toda a pandemia e já começaram a subir por causa da reabertura econômica. E o risco está no seguinte, não é nem para a inflação de 2021. Em 2021, o Banco Central já aposentou, falou, já perdi essa luta, vamos partir para 2022. Tá? Toda a política monetária hoje é concentrada para tentar colocar a meta de inflação de 2022. Colocar a inflação na meta em 2022. Tá? Mas qual o risco? A inflação ela tem um negócio que chama inércia. Ela chama inércia. Se a inflação sobe hoje, se ela ficar muito alta hoje, a probabilidade de que haja uma contaminação dessa alta hoje, daqui a 12 meses, também é muito alta. Por isso que é muito importante mantê-la sempre controlada. Um mero desvio pode ser bastante custoso em relação a todos os outros anos do horizonte relevante. Agora, sim, o timing pode parecer inoportuno ou inadequado, porque a gente está muito próximo do pico da inflação, mas eu acho que o mercado exagerou na precificação de inflação para o ano que vem. O Focus, beleza, está em torno de 4%, eu acho justo, mas quando a gente olha inflação implícita, todos os preços que a gente pode extrair da curva de juros, aí eu olho para isso e falo, bom, existe um exagero, na minha opinião. A inflação é alta, ela é uma preocupação, ela deve ser tratada com política monetária contracionista, com certeza. Agora, quando a gente vê perspectiva de Selic a 9% no ano que vem, inflação 5%, aí eu acho que existe um exagero. Por quê? 3 fatores, vou falar bem rapidamente. Primeiro, esses choques vão se dissipar. Alguma hora eles vão se dissipar. Segundo, a Selic mais alta hoje vai começar a fazer efeito no ano que vem. E terceiro, o PIB, que aí a gente viu no jornal hoje, o PIB esperado para o ano que vem, assim, na amplitude dificilmente vai ser 2%, como a média do mercado espera hoje no Focus. A gente acha que vai ser bem menor. E isso também deve ajudar a frear um pouco a inflação. Mas, Tomás, vamos lá. Ano passado, como você bem mesmo disse, né, tivemos aí choque de alimentos, choque de Uhum, commodities, o câmbio ficou pressionado, acabou pressionando também combustível, tivemos esse choque exógeno aí da energia, uhum, mas eu acho que tem um gatilho aí, né, tem uma bomba relógio aí que está armada, que ainda não explodiu, que é a inflação de serviços, né? sim, Serviços foram muito impactados aí pela pandemia, pela ausência de circulação de pessoas, principalmente.
e essa atividade, esse ramo importante da economia ainda não voltou aos níveis que estavam pré-pandemia. Quando isso voltar, você não acredita que tem ainda espaço para um repasse grande de preço, principalmente dos serviços, que isso pode pressionar ainda mais a inflação? Que vai ser um choque adicional. Sim, sim. Olha, assim, nesse momento, os serviços estão para cima, estão apontando para cima, exatamente por causa desse fator que você citou. Agora, quando a gente olha a inflação de bens industriais, você vê que ela continua bastante pressionada por um aumento de custos. Nossa expectativa é que a partir, mais para o final do ano, tá? Mais para a virada do ano, a inflação de bens industriais vai começar a se inverter. Então, hoje está cerca de 9%, enquanto serviços, se eu não me engano, está 4%, algo em torno de 4% a inflação de serviços. A tendência para o ano que vem é que a inflação de serviços suba, mas que a inflação de bens industriais caia. Outro ponto é a inflação de preços administrados pelo governo, que essa também está em torno de, eu não vou lembrar o número exato, mas se eu não me engano, 14 ou 15% acumulado. E isso, com a dissipação dos choques, também tende a apontar para baixo no ano que vem. Quais os riscos para esse cenário? Primeiro, crise hídrica. Se a crise hídrica se estender para 2022, esses preços administrados pelo governo não vão reduzir. Eles vão continuar bastante altos. Segundo risco, a própria política fiscal. Se o governo, diante das eleições, sinalizar aumento de gasto, aumento do Bolsa Família, lembra, Bolsa Família é um ótimo programa, mas ele é um ótimo programa porque ele é muito bem calibrado, tá? Ele é muito bem calibrado. Então não é só aumentar o programa, porque isso aí tem claríssimo viés eleitoral. E então, Bolsa Família, tentar romper o teto com aquela manobra nos precatórios. Tudo isso são sinais negativos que vão para o câmbio. Com um câmbio mais alto, isso também vira inflação. E, por fim, o terceiro risco que a gente enxerga é externo. Tá? Se o Banco Central americano fizer uma redução nos estímulos mais rápida que o esperado, ou subir o juro antes do esperado, isso também vira um risco para esse cenário de inflação. Mas, de modo geral, hoje eu enxergo a inflação muito próxima do seu pico. E a tendência, a partir dali, é de uma queda gradual, mas uma queda. Tomás, maravilha. Vamos falar um pouquinho agora, Tomás, sobre juros, né? Curva de juros, e como que nosso cliente aqui, o nosso investidor, pode, né, alocar aí os seus ativos para se defender, né, dessa alta de preço e também, obviamente, tentar ganhar, lucrar um pouco com isso. Vamos começar logo uma pergunta bate pronto aqui. Próxima reunião agora em setembro. O Copom aumenta em quantos pontos os juros, na sua opinião? Eu tenho 100 bips. Eu não acho que ele vai Cem. aumentar 25, não. Olha, eu acho até que ele pode aumentar mais, hein? Olha, Mas é isso. Foi? vale uma boleta aí, hein? É, você sabe que eu gosto de apostar essas coisas, né? Também acho, cara. Ó, Selic fecha o ano em quanto, Tomás, na sua opinião? 7,25. 2022, 7,5. 7,5. Juro real de longo prazo brasileiro está se aproximando aí de 5 pontos percentuais. Você acha que isso é sustentável? Não, eu acho que é muito alto. Eu acho que com a política fiscal hoje, algo em torno de 4% seria mais sustentável. Então, para os nossos clientes, é uma excelente oportunidade aí de ficar aplicado nessa taxa longa aí de juro real, que as Sim, NTNBs, enfim, esses papéis estão apresentando. sim. Mas mais atrativo ainda, mas aí teria que estar disposto a correr um pouco mais de risco, seriam as prés curtas. As pré curtas de até 3 anos. Isso, até Tá? 2024. Eu acho que Nós teve um vamos, exame de nós precificação aí, vamos, prêmio nós vamos relevante. chegar nisso, né? Ah, É justamente o nosso call de renda fixa aí do mês tem sido nessa linha aí. Você falou um pouquinho de PIB, o Tomás, né? Hoje foi divulgado aí o PIB, no PIB ele recuou, né? uhum. 0,1 aí no segundo trimestre. Não era esse o esperado pelo mercado. O Não era. mercado esperava aí uma expansão de 0,2, ou seja, veio bem abaixo aí do esperado. Você acredita que todo esse ruído aí político, institucional, toda essa antecipação de eleições, até que ponto isso está contaminando aí as expectativas do mercado e a economia real, no caso aqui, sendo capturado pelo PIB? Olha, Você- você já terminou, desculpa.
Não, pode. Ah, tá, beleza. Olha, eu acho que assim, quando a gente pensa no segundo TRI encerrado em junho, esses ruídos parece que faz um ano que junho acabou, né? Mas só fazem 3 meses que junho acabou. 2 meses, né? Então, esses ruídos políticos estavam muito mais a menos no segundo TRI do que estão hoje. Importante a gente lembrar isso. Então, eu não acho que ainda tenha dado tempo disso e afetar diretamente o investimento nessa divulgação. Agora, eu acho que a partir da divulgação do terceiro e do quarto TRI, com certeza a gente vai ver uma penalização dos investimentos, porque o investidor não vai querer colocar dinheiro num país com essa instabilidade. Tá? Um, um, uma, um reflexo que a gente já pode ver é a taxa de poupança. Quando a gente vê nas contas nacionais, a taxa de poupança está no maior nível da série histórica. Isso me diz uma coisa ou outra. Ou que as pessoas estão preocupadas e não estão dispostas a colocar seu dinheiro em risco. E risco, eu não falo nem necessariamente em investimento em ativos, tá? Eu estou falando abrir uma empresa, abrir um negócio, empreender. A gente vê um maior receio disso na população geral, mas isso contrapartida significa que tem muito dinheiro prestes a ser despejado na economia pelas pessoas se houver uma sinalização positiva macroeconômica. Então, taxa de poupança alta significa apreensão, mas ao mesmo tempo potencial futuro de investimento. Tomás, a gente está aqui com umas perguntas aqui dos nossos participantes. O Vitor perguntando quais são as ferramentas que o Bacen ou o governo tem para controlar ou amenizar esse cenário. Olha, E o Vitor... outro aqui perguntando, né, como os precatórios entram nessa conta da inflação. Tá. Vitor, em termos de inflação, quem cuida é o Banco Central. Tá? O governo, às vezes que o governo tentou interferir na inflação, deu bastante problema no futuro. Tá? Eu posso trazer o exemplo de quando o governo, a administração Dilma, congelou diversos preços administrados, gasolina, mexeu na precificação da energia elétrica. E isso tudo, assim, o problema nunca é congelar o preço, é quando você descongela no futuro. Tá? Então, normalmente, quando o governo interfere na inflação, normalmente dá problema. Por isso, isso é da alçada do Banco Central. E o Banco Central usa o instrumento taxa de juros, uma taxa de juros mais alta, diminui a demanda na economia, diminui a demanda por crédito, aumenta o custo de captação das empresas contratam menos pessoas, menos pressão de salário, menos custos, menos preços. Ou, de qualquer forma, se for olhar de uma forma mais direta, juros mais altos diminuem a demanda geral da economia. Uma demanda mais fraca significa preços também mais fracos. Mas o Banco Central está sujeito a choques, como o que a gente está vendo agora. Exatamente por causa dos choques que existem os intervalos de tolerância da meta de inflação. É justamente para você absorver esses choques. Agora, quando a gente junta uma condução ruim de política monetária com choques, resulta nessa inflação alta que a gente está vendo hoje. Em relação aos precatórios, olha, o mercado ele antecipa todas as informações que estão disponíveis. Tá? Então, isso é bem importante. Os preços detêm todas as informações que já estão disponíveis, que já são públicas. Então, quando a gente pensa em risco país, já estão precificando. Taxa de câmbio atualmente também já está precificando esses riscos. Tá? Não existe nenhuma informação pública relevante que não é incorporada pelos preços. Isso sempre acontece. Então, quando a gente pensa hoje nessa taxa de câmbio, ela já considera os riscos de não pagamento do precatório. Ou então de alguma brecha para poder ter mais espaço fiscal em 2022, não sei, mas isso entra no câmbio. E como entra no câmbio, também entra na conta de inflação.
Tomás, maravilha, obrigado. Vamos agora falar um pouquinho de curva de juros, né? A gente já deu aqui uma palhinha, né? Falamos aqui do juro real longo, que é uma boa oportunidade de alocação, né? Sempre buscando a renda fixa indexada ao IPCA. Aí você já deu aí uma dosezinha de pimenta, que seria alocação curta, né? Até 3 anos e pré-fixados, né? Sim. Vamos explicar aqui, né, para os nossos clientes, né, para os nossos assessores, por que que esse é um bom call, né? Por que que, né, vamos dizer, um título aí de 3 anos pagando mais de 9% ao ano, por que que isso seria bom aí para o nosso cliente estar aproveitando essa taxa? Olha, lembrando, como o Rodrigo bem colocou, é um pouquinho mais de pimenta, tá? Significa que tem que estar disposto a ter um pouco mais de volatilidade na marcação do mercado. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar. Por quê? Assim, pela precificação hoje, a Selic teria que acabar o ano que vem. Eu não tenho os dados de fechamento agora, então eu não posso não estar 100% preciso nos números, eu até peço desculpa. Mas em torno de 9%. Tá? A gente acha que isso é um exagero porque a inflação está alta hoje, mas ela deve diminuir. Com a inflação diminuindo, todo esse ruído, é, esse fluxo de notícias desfavorável com a inflação tende a diminuir. E o mercado, isso é bem importante a gente entender, o mercado, ele sempre exagera nas suas reações, tanto para um lado quanto para o outro. Então, diante de uma informação nova, a primeira ação é vende, depois a gente faz compra. Ou então, compra, depois a gente faz compra. É muito normal ver esse movimento. Tá? Então, acho que nesse momento está um grande fluxo de notícias negativo ligado à inflação, que tende a se atenuar. Por isso, a gente acha que houve um exagero nessa precificação na curva curta. A curva curta representa muito mais a política monetária do que o risco país. Tá? Curva longa a gente vê bastante movimento de risco país, estrutural, tal, mas curto a gente vê muito reflexo da política monetária. Sim, só explicando isso para o nosso cliente aqui, Claro, Tomás, o que ele está querendo dizer é que a parte mais curta da curva ela é mais impactada pelas decisões aí de curto prazo do Copom, perfeito, essa reunião que vai ter no mês que vem, né, vai ter outra lá até o final do ano, enfim. E vamos dizer, curvas aí de 10 anos para frente seriam de longo prazo, que seria o risco país, né, que seria mais bem precificado através aí de reformas estruturantes, né, enfim, do nosso regime fiscal, onde o Copom tem muito menos, vamos dizer, poder de trabalhar em cima disso. Correto, perfeito, Tomás? perfeito, explicação perfeita. Então, assim, como a gente acha que no curto prazo o mercado exagerou nessa precificação de Selic, então a gente enxerga uma oportunidade para aplicação. Agora, é aí que mora o ponto. Mesmo no nosso cenário pessimista, a gente ainda enxerga alguma gordura, algum prêmio nos títulos pré-fixados curtos. Então, a gente entende que tem bastante espaço para capturar esses ganhos. Lembrando sempre que é um ativo mais volátil, é um ativo mais sujeito a marcações e afins. Então, é importante fazer essa ponderação em relação ao perfil de risco. Pessoal, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, um cliente hoje alocado no Tesouro Pré-fixado, né, seria uma LTN. LTN janeiro de 2024. São 2 anos aí, 3 meses por vencimento. Ela está pagando hoje aqui mais de 9% ao ano. Essa taxa é uma taxa média, né? A taxa de Sim, hoje até 2024. A taxa exato. hoje está em 5,1, né? 5, alguma coisa. Para isso chegar na média 9, a Selic teria que ir para mais de 10, 12, Mais de enfim, 10, né? ela Isso. teria que subir muito, né? E esse cenário que a gente está aqui conversando, que ele é extremamente improvável. Por isso que é uma boa oportunidade aí de ficar aplicado nessa taxa, né? Nessa taxa prefixada. Então fica aqui desde já aí um excelente call, uma excelente maneira de estar aproveitando aí essa movimentação na curva de juros. Então, mais aproveitando esse assunto, né? A gente começou a nossa conversa falando aqui de juro real negativo, né, do Banco Central sendo um pouco relaxado aí com a política monetária, né, enfim, o juro, a Selic lá embaixo.
Esse teve um outro efeito aí, né, sobre os investidores, que teve uma corrida, né, muito acelerada aí dos investidores buscando a renda variável, né? Nós tínhamos aí, sei lá, 300 mil CPFs em 2019 na B3 e terminamos 2020 com mais de 3 milhões, sei lá, foram 10 vezes mais. A gente está vendo agora uma migração, né, de parte desse pessoal que entrou aí de cabeça lá na Bolsa, buscando aí a renda fixa, né? Você acha normal esse tipo de movimentação e o que você acha que deveria ser aí uma boa composição aí de portfólio para não ter, vamos dizer, um exagero, como você falou, né? O mercado sempre exagera, né? Sim. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, seria uma coisa mais balanceada aí, para não ficar nem só na renda variável, nem só na renda fixa. Olha, Rodrigo, eu, isso eu acho que é um problema de país que está começando a desenvolver o seu mercado de capital. Tá? O mercado de capital é muito pequeno, assim, quando a gente pensa em fluxos de país desenvolvido, assim, o Brasil é trocado, tá? É o troco da carteira que sobrou e eles colocam o dinheiro ali, entendeu? Então, é um mercado que está nascendo. Tá? O Brasil é um mercado que está nascendo, está crescendo e as oportunidades são gigantescas. Tá? Só que ainda é um mercado pequeno. Por isso, quando a taxa de juros sobe, aí existe um fluxo gigantesco para a renda fixa. Aí a taxa de juros cai, aí agora vai todo mundo para a renda variável. E fica esse vai e volta. No longo prazo, essas movimentações, entradas e saídas de fluxo tendem a se estabilizar se o mercado de capitais se desenvolver. Como se desenvolve? Com competitividade, com informação, com educação financeira. É assim que se desenvolve o mercado de capitais no país. Tá? De concorrência. Aproveitando só esse gancho do Tomás, nosso trabalho é justamente esse, hein, pessoal? É ajudar vocês Exatamente. aí com educação, né, com informação. Quem não conhece a IRJ, quem não conhece a Eleven, fica aí, né, a sugestão de buscar lá os links na bio aqui dessa live. A Eleven, nossa casa de research, né, assim, a maior casa independente aí do Brasil. E nós somos aqui o maior escritório de assessoria financeira do Modal Mais. Mas, continuando aí, Tomás. Não, excelente ponto. Assim, o que a gente faz aqui é justamente a consequência do que a gente faz da educação financeira, é, é, mostrar que investimento não é um negócio de sete cabeças. Toda essa educação, todo esse conhecimento, transparência, a consequência disso é um desenvolvimento do mercado de capitais. Agora, se o Brasil agora tem 3 milhões de CPFs, que é, sei lá, 1,5% da população brasileira investir em bolsa, a gente pega alguns benchmarks em países desenvolvidos, esse número ultrapassa 50%. Então tem muito, assim, muito chão para percorrer no mercado potencial gigantesco. Tá? E eu acho que eu enxergo isso como uma tendência irreversível. Tá? Não importa se a taxa de juros subir, não importa se cair, claro, vai sair um pouco, entrar um pouco, mas eu vejo essa tendência ascendente no número de pessoas investindo em bolsa como irreversível. Agora, se eu for pensar em um portfólio ideal para renda fixa, renda variável, cara, eu não vou conseguir te dar uma proporção adequada, porque depende demais, assim, demais de como cada um encara seu risco. Né? Se eu entendi bem a pergunta, Não, eu a sou uma pergunta é pessoa... justamente essa, a gente ser um pouco mais racional, um pouco mais razoável e ficar menos, né, suscetível a esses exageros de vai Olha, para lá, vai para cá, que eu acredito que no longo prazo esse exagero aí, ele não é otimizado, né? Você não vai ganhar mais dinheiro fazendo isso. não vai. E eu penso assim, olha, na renda fixa, como eu falei, como a gente conversou aqui, Rodrigo, existem diversas oportunidades. Falamos do juro real um pouco mais longo, pré-curta, existem debentures, Existe crédito CDBs de privado, bancos, crédito CDB de privado, banco. tudo isso, assim, existem oportunidades muito boas para alocação nesse mercado. Isso que em contrapartida, quando a gente olha a Bolsa de Valores hoje, eu não enxergo os preços refletindo 100% a temporada de divulgação a temporada de resultados que aconteceu agora no segundo trimestre, tá? Essa bolsa ainda está... Falando em bolsa, Tomás, a bolsa aí na volta de 120 mil, né? Você acha que até o final do ano chega até qual número? Olha, o que a gente tem aqui na Eleven, eu até preciso confirmar com o Cadu, nosso Head Equity, o número exato, mas eu não me engano, o último número que a gente tinha era 138. Por que a gente tem esse número tão elástico? Hoje,
os lucros das empresas não são compatíveis com o preço da bolsa. Houve um desconto muito forte na bolsa por causa dos riscos fiscais e políticos que a gente já conversou aqui. Então a gente vê, em termos de múltiplos, que a gente chama preço sobre lucro, extremamente barato. Tá? Agora, aí vai depender de uma setorização bem feita. Tá? Então, algumas empresas, alguns setores, por exemplo, ligados à reabertura econômica, que eu acho que podem surpreender em termos de lucro no próximo trimestre. Bancos também. Construção, existe um debate. Por um lado, é um setor que está bastante em uma ascensão muito forte, que também ficou muito descontado com a queda, mas por outro lado tem um aumento muito grande nos custos. Você vê o INCC hoje também está extremamente alto, então existe um debate bastante interessante em relação ao setor de construção. E tem o custo capital também, né, Tomás? O juro Sim, subindo aí, esse setor exato. aí ele é muito penalizado, né? Bastante. Bastante. Então, enfim, uma alocação setorial, entender como os setores se comportam, é bem importante para tentar capturar uma volta da bolsa para níveis mais condizentes com os resultados que foram divulgados no segundo tri. Então, como eu disse, renda fixa tem bastante oportunidade, renda variável tem bastante oportunidade. Resta olhar para si mesmo ou para o seu cliente e falar, bom, o quanto eu estou disposto a correr de risco, qual é o meu perfil? E aí vai de cada um, entendeu? Se você não está confortável com volatilidade, não vai para a bolsa. Ou então até renda fixa, né? Renda fixa no Brasil não é fixa, então tem alguns investimentos em renda fixa que vão ter volatilidade, tá? É natural, você precisa entender como esses instrumentos funcionam. Uma outra variável, Tomás, também que as pessoas são muito, né, estressam bastante, são muito preocupadas, é o câmbio. Para onde você acha que vai esse câmbio nosso aí? Câmbio é o nêmesis dos economistas. é o pior inimigo dos economistas. Porque Se tem por uma um lado frase... nossa moeda foi a pior, né? Teve o pior desempenho relativo aí no ano 2020, se recuperou um pouquinho agora esse ano, mas continua a níveis aí bem mais altos do que estava aí antes da pandemia. Até que ponto aí você acha que esse câmbio Olha, tá sobrevalorizado, está desvalorizado, enfim, para onde ele vai? Por que eu falo que é o nêmesis? Porque tem uma frase do Edmar Baixa que eu adoro, que eu sempre falo sobre câmbio, que é: Deus inventou o câmbio para humilhar os economistas. Ninguém sabe para onde vai. Tá? Ninguém sabe. Agora eu vou tentar fazer aqui a minha melhor análise de juízo em relação à taxa de câmbio. O câmbio, ele responde basicamente a dois fatores. Primeiro é o risco país. Se o risco país é alto, tem menos demanda pela nossa moeda, ou ativos denominados na nossa moeda, então o câmbio sobe. O outro fator é o diferencial de juro entre aqui e um outro país, que no caso eu vou usar os Estados Unidos como exemplo para falar de dólar. Então, quando a taxa de juro aqui é alta, em comparação à taxa de juro nos Estados Unidos, existe uma maior atratividade dos nossos ativos. Mesmo que tenha maior risco, o juro maior paga esse risco para muitas pessoas. Então, existe um fluxo natural de dinheiro vindo para cá. O que eu vejo hoje no país é um juro subindo, então o nosso diferencial de juro está aumentando em relação aos Estados Unidos. Porém, o risco país também subiu. Então, o juro subiu, o que deveria trazer uma pressão de uma tendência de apreciação. Porém, o risco país subiu, isso deveria trazer uma tendência de depreciação. Então, no neutro, isso para mim explica por que o câmbio ficou bastante comportado entre 5,20 e 5,30. Agora, se esse nível é sustentável, eu não sei dizer. Por quê? O juro vai continuar subindo. Tá? Vai chegar ali até os 7, 7 e pouco. Tá? Mas, como eu disse, existe um exagero na precificação da curva. Então, é possível que o juro suba menos do que o mercado espera. Somado a isso, um risco país imprevisível, com eleição chegando em 2022, eu não olharia para o câmbio e falar, não, abaixo de 5% é um patamar justo. Eu não me Abaixo de sentiria... R$ 5. Como?
Abaixo de R$ 5. Abaixo de 5 eu olharia e falaria, eu não estaria seguro para cravar um câmbio abaixo de R$ 5. Entendeu? Exato, mas né, o Fed, né, o Banco Central Americano, pode começar a subir juros lá também, né? Eles estão sinalizando aí, Sim. né, o fim dos estímulos ainda em 2021. Então, esse diferencial de juros pode também, né, ficar menor. Enfim, o nosso juros está subindo, mas o deles também pode subir, né? Enfim, Então, nos Estados Unidos, assim, eles têm. O Vitor perguntou dos instrumentos de política monetária aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles usam dois instrumentos. Tá? Eles usam a taxa de juro e o Banco Central americano ele compra ativos no mercado. Quando ele compra ativos no mercado, no mercado de juro, as taxas longas caem. Tá? Então, todo mês ele vai lá e compra 120 bilhões de dólares em títulos. Tá? O que acontece com as taxas longas? Elas caem porque tem uma demanda gigantesca, que é o Banco Central americano, lá fazendo preço, para manter aquele negócio bastante baixo. O que eles anunciaram, o que eles devem anunciar até o final desse ano é uma redução nesse programa de compras. Tá? Quando a gente vê a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, ela está bem baixa, tá? Em parte refletindo essas compras mensais. Outra parte é em relação à variante Delta, riscos em relação ao crescimento, enfim, outras coisas que aí entra uma complexidade maior. Mas o programa de compras dos Estados Unidos deve começar a se reduzir no final do ano. A perspectiva é que a taxa de juros em si possa subir no final de 22 ou no começo de 2023. Se isso se antecipar, desculpa, se isso se antecipar, ou seja, se o Fed começar a subir juros no meio de 2022, aí sim a gente coloca uma pimenta adicional bem forte nos nossos investimentos. Tá? Aí entra um risco, não é só país Brasil, mas um risco global. O Banco Central americano não é só o Banco Central dos Estados Unidos, ele é o Banco Central do mundo. E quando ele sobe o juro, existe uma aversão a risco no mundo inteiro. Tá? Esse é um dos grandes fatores que a gente tem que ficar atento. maravilha, Tomás. Tomás, a gente está se aproximando aqui no final da nossa live, tá? Muito obrigado aí pela sua disposição aqui, pelo seu tempo. Eu gostaria de abrir um espaço aqui para você falar considerações finais, enfim, para os nossos clientes, né, para os nossos assessores, e agradecer você mais uma vez. Perfeito. Rodrigo, o pessoal fala que eu pareço um pouco disco riscado, né? Porque desde 2016 eu falo que, de 16, 17, eu sempre falo da importância das reformas no país. E elas foram esquecidas. Elas foram esquecidas. Tá? A gente vê a reforma tributária que está aí hoje, a reforma administrativa que não anda, elas parecem muito mais cumprir uma tabela do que, de fato, buscar ajustes estruturais no país. E o que o Brasil urgentemente precisa é de ajustes estruturais. Agora, sem articulação política, com declarações dispersas, até questionáveis do presidente, dos ministros, tudo isso atrapalha muito. A única coisa que importa em termos macroeconômicos nesse momento, que é a estabilidade do país. A gente precisa de corte de gastos, a gente precisa de reformas que aumentem produtividade. Tem um monte de gasto ineficiente do país, com um monte de pessoas sem acesso ao saneamento básico, à educação de qualidade. Esses são fatores, ou seja, falta uma definição de prioridade aí. Em relação à produtividade, nossa produtividade está estagnada há 30 anos. Tem abertura comercial para fazer, uma reforma tributária decente, revisão de uma série de leis também completamente ineficientes. E isso não parece ser prioridade desse governo. Não parece ser prioridade. A prioridade parece ser a reeleição. Ponto. Isso dá uma sinalização muito ruim. Então eu volto a falar que nós, como população, como investidores, é nosso papel cobrar esses ajustes, cobrar essas reformas. E não é qualquer uma, é a melhor. É aquilo assim, a gente pode sonhar alto, a gente pode pensar alto, porque a gente tem capacidade de entregar essas reformas, esses ajustes que o país precisa. Então, sou despiscado, mas eu continuo falando. Cobrem
cobrem, cobrem. O país Tomás, agradece. muito obrigado. Ó. Vários clientes aqui estão aí agradecendo, né? Estão aí elogiando o nosso bate-papo. Enfim, muito obrigado aí, pessoal. Boa noite. E mais uma vez convido vocês a clicarem no link lá na bio para conhecerem mais aqui o nosso trabalho, a RJ Investimentos e a Eleven. Obrigado, pessoal. Boa noite. Então, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.